Olá, estamos aqui para a nossa live do Café com Propósito. Como a gente sempre anuncia aqui na live, a Clial RH oferece o Café com Propósito, que é uma live, um projeto que a gente tem. Já tem mais de 9 anos esse projeto, né? Eu sempre falo aqui com vocês. Todo mês nós realizamos aqui o Café com Propósito, que é a preparação para o mercado de trabalho. E vocês estão vendo aí, né, gente? Minha voz não tá muito boa, então eu tive que cancelar o café na última quarta do mês, né? E a gente passou o café para hoje, tá? Então eu vou tomar uma aguinha aqui para melhorar aqui a garganta, né? Mas vamos lá, a gente vai estar fazendo aí hoje, né, falando para vocês sobre quais perguntas, né, de entrevista de emprego mais comum e mais frequente. Esse é o tema de hoje do Café com Propósito. Olá, Franciane, Michele, muito obrigada aí por, né, estar com a gente aí na live, pela participação de vocês. Olá, mais uma live aí do Café com Propósito, que é uma preparação para o mercado de trabalho. Como se comportar numa entrevista para aquela vaga que vocês tanto sonham, desejam, né, ser assertiva aí na entrevista de emprego. Gilberto, olá, tudo bem, gente? Que bom que vocês estão aí conosco, né, para mais esse café, para mais essa live aí, da preparação para uma entrevista no mercado de trabalho. E vamos começar então, né, vamos falar, hoje eu trouxe um tema aqui para a gente refletir, parece básico, mas não é, porque tudo na vida tem que ter planejamento, e muitas vezes o candidato acha que é algo muito básico, né, ele pensa só em conquistar aquela vaga, mas a preparação, ela faz toda a diferença. Eu até costumo dizer aqui, olá, Everton, Gilberto, eu costumo dizer, quando você está muito preparado para a entrevista, às vezes aquele candidato que não entrou, que entrou, ele pode ter até menos experiência que aquela pessoa que não se preparou, porque ele soube vender melhor o seu peixe, ele soube fazer melhor o seu marketing pessoal, então isso faz uma grande diferença, né? A pessoa fica, não, mas por que eu não entrei para aquela vaga? Eu tenho todo o perfil, né? Eu tenho aderência 100% do que está pedindo e eu não fui o escolhido. Então, vamos pensar, será que você está preparado para todas as perguntas que o entrevistador faz para você? É uma pergunta que eu te faço, né? A gente vamos estudar na Paula, vamos estudar então um pouco hoje sobre esse assunto. Eu vou colocar, gente, algumas questões aqui mais frequentes que o entrevistador ele pode estar fazendo para você. Então, nós vamos refletir, né, sobre as nossas experiências e competências. Olá! Você deverá formular, né, as melhores respostas para cada uma das perguntas da entrevista. Então, quanto melhor você for, obviamente, né, maior a chance de você ser escolhido para aquela vaga que você está pleiteando, né? Quais são os pontos fortes? É uma pergunta muito comum que é feita. E eu falo que nem sempre o candidato, gente, ele está preparado para essa pergunta. Por que eu falo isso? Eu também entrevisto muito aqui na Clial, né? Porque a gente faz a triagem para muitas empresas que nos solicitam candidatos para as vagas. Então, nós fizemos aqui a pré-seleção. E quando a gente pergunta para o candidato, ele fala, ixi, você me pegou agora, ou fica pensando, sabe? Então, quando aquela pessoa fica pensando muito, ela pode estar dando a entender que ela não tem, né, maior autoconhecimento. Porque se ela domina, se ela tem um autoconhecimento maior, né, ela fala com mais naturalidade. E aquela pessoa que não tem, ela vai ficar ali buscando as palavras, vai ficar pensando. E aí você passa para o entrevistador que você não está seguro sobre seu autoconhecimento.
Então, qual a intenção dessa pergunta? Quando, né, o entrevistador pergunta quais são seus pontos fortes, qual a intenção? Toda pergunta tem uma intenção. Eles não vão fazer uma pergunta aleatória, sabe? Por perguntar, todas as perguntas têm a intenção. Então, vamos ver aqui. Geralmente, o recrutador, gente, ele quer saber se você tem autoconhecimento. Ele quer saber se você se conhece bem. Porque quando a pessoa, ela se conhece bem, ela sabe que ela pode estar oferecendo o melhor dela. Agora, se ela não se conhece, como que ela vai ter a convicção de que ela pode estar oferecendo o melhor dela? E de que forma suas competências, elas podem ajudar, né, no processo daquela empresa. Então, essa é a intenção da pergunta sobre os seus pontos fortes. Como responder? Então, a ideia sobre a ideia é falar das suas potencialidades. De fato, né, aquelas que agregam mais valor à empresa. Então, você vê qual vaga que você está pleiteando, o que exige daquela vaga, porque geralmente é colocado, né, no perfil. Olá, Maria Paula. Olá, gente. Muito obrigada aí, né, por você estar participando de mais esse café conosco. Então, a ideia é falar das suas potencialidades que agregam valor para aquela empresa. Adriana, mas como? Eu não conheço a empresa. A partir do momento que vocês ficarem sabendo qual é a empresa, procure entender, a gente vai falar um pouco mais disso aqui na frente, né? Procure entender mais sobre como que é essa empresa, qual a visão dela, pesquisa na internet, e aí vocês, né, vão estar mais alinhados, né, com a visão, com a missão que aquela empresa tem. Você deve privilegiar as competências que têm maior relação com a vaga, como a gente falou. Então, se é uma vaga de supervisão, se é uma vaga comercial, se é uma vaga de TI, então vocês veem quais as características, né, que buscam aquela vaga, que contém naquela vaga, para que vocês coloquem lá o potencial alinhado com as características daquela vaga. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem básico mesmo, né? Mas para a área comercial, as características é uma pessoa mais influente, que comunica mais, uma pessoa mais extrovertida, né? Já para um TI, né? Não que ele não precisa comunicar, porque hoje, né, todo cargo exige uma boa inteligência emocional, um bom relacionamento, mas não precisa ser aquela pessoa tão espontânea, tão influente. Então você explora aquele potencial que está alinhado com aquela vaga. Ok? Tá fazendo sentido, gente, para vocês? Stephanie, Andréia. Olá, gente. Que bom vocês estarem aí conosco, né? Então, como responder é procurar, né, tá alinhado aí com a vaga, de acordo com as suas competências, você vai estar explorando, né, o que condiz com as exigências daquela vaga. Você deve falar algo que move a seu favor. Como assim, Adriano? Porque tem pessoas que às vezes não falam algo que move. Então pode falar alguma coisa assim que não vai pesar a favor. Vai falar uma característica que não tem muito a ver com o cargo que ele vai ocupar, sabe? Como a gente disse, né? Se for para uma área comercial, olha, eu tenho muita facilidade de conexão com pessoas, eu tenho facilidade também para comunicar, para falar em público, para relacionar. Por quê? Entende-se, gente, que quando a empresa busca um comercial, ela vai querer uma pessoa que tem facilidade para network, porque geralmente as empresas querem, né, uma carteira de clientes boa. Quando você fala que você tem uma carteira de clientes, é um diferencial. E quem busca, né, uma carteira de clientes maior são pessoas que têm mais facilidade para conectar, não é isso? Então isso aí vai pesar a favor, né? Por exemplo, se você está, né, despertando uma vaga se você está pleiteando uma vaga de desenvolvedor, vale reforçar as linguagens que você mais domina como desenvolvedor e destacar aquela que constam
como requisitos da inscrição. Você pega aquela linguagem, né, que está lá na vaga do desenvolvedor de sistema e fala da linguagem. É claro que é falar a verdade, a gente não pode mentir, né? Eu falo muito com os candidatos aqui. Às vezes algumas questões você omite, né? Ah, Adriana, então você está ensinando aí os candidatos a mentir. Não, gente, não é isso. Mas às vezes a pessoa tem uma característica, que a gente também vai falar mais lá na frente, que vai pesar contra ela. Ela fala assim, ah, eu sou muito nervoso. E às vezes não é que ele é muito nervoso, ele é mais ansioso. Então, se ele coloca que ele é muito nervoso, a pessoa que está fazendo ali aquela entrevista, né, tem processo seletivo que tem mais de uma etapa, 2, 3, 4, tem processo seletivo que é uma entrevista só, né? Muito difícil acontecer, mas tem sim. Tem entrevista que é só uma entrevista que você é avaliado. Então é um tempo muito curto para avaliar você. E aí, se você fala que é nervoso, a pessoa já vai, né, falar, nossa, mas como que eu vou colocar essa pessoa aqui nervosa se eu preciso de um ambiente mais harmônico, as pessoas se interagem mais, conversam mais, têm mais paciência um com o outro. Então pode interpretar seu nervosismo como uma coisa muito negativa. E às vezes você fala assim, tranquilo, normal, mas, né, vamos trocar essa palavra aí por uma ansiedade. Ah, mas todo mundo fala ansiedade. Bom, mas se você tem que falar sobre ansiedade, você vai falar sobre ansiedade, que é uma característica muito comum das pessoas, né? Então, eu também vou colocar isso lá mais pra frente, e sempre que você falar alguma característica sua, por exemplo, ah, eu preciso ter mais disciplina com minha agenda, mas eu já estou exercitando isso, inclusive eu já fiz um curso, já melhorei muito nesse aspecto, porque eu considero muito importante a organização, tá vendo? Pronto, né? Você já está trabalhando aquela característica. Ah, eu sou uma pessoa mais ansiosa, não precisa falar muito ansiosa. Você é ansioso, ansiosa, mas você já está trabalhando essa questão, né? Você já consegue ter um controle melhor, sempre mostrando que você já está trabalhando aquela característica. É importante, né, você se atentar, gente, que essa é uma, né, daquelas perguntas de entrevista, de emprego, na qual é importante ressaltar seu soft skill. O que é isso, Adriana? Soft skill é a parte comportamental. Inclusive, a gente sabe que muitos candidatos são contratados pela técnica, né? A gente sempre falou isso aqui também no café, e demitidos pelo comportamental. Adriana, como assim? Por exemplo, a pessoa ela tem uma experiência muito ampla, né, um currículo muito bom, tecnicamente não tem dúvida, tem 100% de aderência na vaga, ok. Mas, quando ela começa a trabalhar, ela mostra uma inflexibilidade muito grande, né, uma rigidez maior. E isso é percebido no período de experiência. É aquela pessoa que às vezes é para ela alterar um pouco, né? Vamos supor, né, esse mês agora eu quero que você pegue essa função. Nada exagerado, tá, gente? Vamos supor aqui, né? Algo que não é exagerado. Já aconteceu, né? De eu presenciar uma situação dessa aí com um candidato. Então, a pessoa não aceitou, né? Ela foi bem radical. Não, eu não fui contratado para isso. E aí, poderia ser até um teste. A empresa podia estar testando, né? Vamos testar ele na prática. Infelizmente, eles chegam na conclusão que não vale a pena efetivar a pessoa. Então, isso pode acontecer. Não, Adriana, mas só por esse motivo? Não, gente, às vezes não é só esse motivo. Às vezes tem outras questões também que eles perceberam no seu comportamento, né? Como a gente falou, então, nesse momento, é importante ressaltar o seu comportamento. Por exemplo, eu sou uma pessoa dinâmica, eu sou uma pessoa proativa, tenho iniciativa, eu gosto muito de comunicar, gosto de estar também trabalhando em equipe, ajudando, né, no que eu possa ali contribuir para a melhoria, né,
do setor. Então, ele está falando da parte comportamental, que mais contribui, né, com as atividades da função. Então, você fala alguma coisa, se você está, né, pleiteando uma vaga ali de coordenação, você fala aí que você gosta muito de estar contribuindo para o aprendizado das pessoas, o crescimento das pessoas, e mostra que você não é aquele líder centralizador, que você gosta de estar desenvolvendo pessoas, né? Tem a ver com o cargo, é isso? Aí você mostra também, né, na facilidade de comunicação, você mostra essa habilidade sua, não é? De falar, de conectar, de relacionar, de expor suas ideias. E eles perguntam também, pode perguntar, Adriana, eu fui na entrevista e não perguntou. Ok, pode acontecer, de não perguntar também. Mas a gente sempre recomenda a preparação. Se a gente não tem certeza, vamos nos preparar, né? Quais são os seus pontos fortes? É isso que eu tô dizendo. Adriana, mas eu fui na entrevista, não me perguntou isso. Mas você pode, em alguma, como a gente disse aqui, pode perguntar. E você pode ficar, nossa, como acontece aqui muito, né? A pessoa fica pensando, buscando, sabe? Aquelas palavras ali para falar. Mostra que ela não está muito convicto, né? De quem ela é, do que ela pode oferecer, das vulnerabilidades dela, que todos nós temos nossas vulnerabilidades. E qual que é a intenção da pergunta, gente? Quando o recrutador pergunta para você qual que é seu ponto fraco. Essa é uma das perguntas também mais comuns, né, em uma entrevista, como a gente disse, de emprego. E esse questionamento costuma gerar ansiedade, porque né, tocou no meu ponto a ser melhorado. Então, gera muita ansiedade, né? Pode gerar ansiedade, né? Antes de falar com o recrutador. Na verdade, a própria entrevista já gera uma ansiedade, né? Então, na verdade, o recrutador, gente, o que ele quer saber? Ele quer saber se você tem autocrítica e de que forma você lida com suas vulnerabilidades. Todos nós temos nossas vulnerabilidades. Todos nós. Adriana, não tenho. Nossa, gente, tem gente que fala, eu não tenho nenhum defeito. Eu já ouvi muito isso. Mas nós temos, sim, pontos a serem melhorados, como nós temos também muitas qualidades, né? Eu tô tomando mais água aqui, gente, porque vocês estão vendo minha voz, né? O tempo tá muito seco e não tá colaborando muito, não. Então, vamos lá, mas vamos fazer a live. Então, ele quer saber, né, se você tem autocrítica. De que forma que você lida com isso? Se você aceita. Porque quando a gente tem algum ponto a melhorar, a gente não pode negar. A gente tem que entender que nós temos e trabalhar aquilo. É assim, para isso a gente tem que jogar o orgulho também fora. Vamos jogar esse orgulho fora, vamos encarar que a gente tem um ponto a ser trabalhado e vamos trabalhar o nosso ponto. É assim que a gente vence as barreiras, as dificuldades. Agora, quando a pessoa nega, né, mostra que ela nem está trabalhando, ela está negando aquele ponto, né? Então, como responder, né? Vamos ver como responder. A honestidade, gente, ela deve prevalecer além, né, de fugir do lugar comum. Por exemplo, se você pode ser perfeccionista, você deve sempre mencionar pontos fracos, mas, como a gente falou aqui, mostrando que você já está trabalhando aquela questão. Olha, mas perfeccionismo, Adriana, não é qualidade? Não. Perfeccionismo, gente, não é qualidade. Porque ninguém é perfeito. Perfeito é Deus, né? Nós não podemos estar no lugar de Deus. Quem acredita em Deus, eu acredito muito, né? A gente não pode estar querendo estar no lugar de Deus. Eu não falho, eu não erro, eu não tenho um defeito. Não, isso é perfeição. O que a gente tem que perseguir é a excelência. A gente trabalha todos os dias para entregar o nosso melhor, para entregar a excelência. Aí sim, tudo bem, diferente de perfeição. Por isso que perfeccionismo não é qualidade. Não é qualidade. Olá, Luciano, Larissa, Sidney, Lorena.
Olá, gente. Que bom, né? Que vocês estão aí participando. Se vocês estiverem gostando, né? Compartilha aí com um colega. Fala, né? Para os amigos que todo mês a Clear oferece a live, a preparação para o mercado de trabalho. Então, deve sempre mencionar pontos fracos nos quais você está trabalhando. Como a gente falou, sou ansiosa, mas já estou trabalhando essa questão. Eu tenho um pouco de dificuldade com disciplina, com minha agenda, mas eu estou já exercitando isso já faz tempo, porque a agenda me ajuda a me organizar. Com isso, eu fico menos ansiosa. Olha isso, que bom, né? Aí você faz esse gancho aí, mostrando que você é uma pessoa que está interessada a entregar o seu melhor, né? Então, por exemplo, se você tem dificuldade com organização, mostra quais métodos que você utiliza para os compromissos e tarefas do dia a dia. Você pode falar, eu tenho um pouco de dificuldade com organização, né, para estar lembrando, mas eu uso o método da agenda, então eu pratico o uso da agenda com muita veemência, porque me ajuda a me organizar melhor. Beleza, falou, né? Tranquilo. Então, por que você saiu do emprego anterior? Essa é uma outra pergunta que é muito comum. Por que você saiu desse trabalho? Até porque o recrutador ele quer entender por que você está saindo daquela empresa, ou por que você saiu, porque você está buscando, né, uma oportunidade na empresa dele, porque quer sair do emprego atual. Às vezes você está trabalhando, você está buscando uma outra oportunidade e ele quer saber o que você está buscando, né? Essa outra oportunidade. E qual que é a intenção da pergunta, gente? Esse questionamento, ele serve para o recrutador conhecer o seu perfil e até mesmo observar de que maneira, né, você fala das empresas às quais você já atuou, você já trabalhou, sua trajetória. E como responder? Como? Jamais você deve falar mal do seu antigo empreendedor. Gente, isso aí é crucial, né? A gente entender isso. Ou empresa, né? Ou falar mal do profissionalismo, do seu gestor, do empreendedor, da última empresa. E, infelizmente, às vezes a pessoa, ela fala com muita naturalidade, pensando que pode não ter problema, né? Mas isso vai acarretar numa eliminação sua, pode acarretar numa eliminação sua do processo. Porque vai falar, bom, se essa pessoa está falando desse empreendedor, ele vai estar falando também da gente, qualquer outro problema que tem, ele vai sair divulgando mal. Então gera uma insegurança, né? Sempre a gente tem que pensar o que gera, o que a minha fala vai gerar naquela pessoa que está me entrevistando. Pode gerar uma insegurança. Então sempre que ele tem a insegurança, ele pode não optar por você. Você pode usar alguns recursos, né? Nessa hora, alguns recursos você pode usar. Por exemplo, dizer que não havia alinhamento dos seus valores com a empresa que você trabalhava, né? Uma questão, você não está falando mal. Não estava alinhado com os valores da empresa, que não havia oportunidade de crescimento, depende muito, né, gente? Porque às vezes você está pleiteando uma vaga ali que também não vai ter oportunidade de crescimento, então você tem que conhecer primeiro a empresa para você poder saber o que vai falar. Pode falar que você está em busca mesmo de uma recolocação, né? Se para você o ideal é mesmo mudar de emprego, porém você está com dúvida na área que irá focar. E aí a gente, né, vai sugerir para você. Às vezes a pessoa está ali, né, trabalhando e está querendo mudar de emprego, mas ela não sabe qual a área. Isso acontece muito, gente. Fazer um teste vocacional é fundamental. Eu sempre falo aqui com os candidatos, faça um teste vocacional, gente, é científico, não é aqueles testes aleatórios, sabe? Um teste científico, a gente trabalha com teste vocacional também, né? Se vocês quiserem, pode nos procurar.
Então, quais as áreas que você pode escolher, né, que está naquele leque de oportunidades do seu teste, do resultado do seu teste. Porque quando você faz um teste vocacional, ele abre um leque, assim, sabe, de oportunidades que tem a ver com o seu perfil, com o seu perfil. E aí você pode estar buscando vagas, se você tiver em dúvida, coerente com o que deu no teste vocacional. Isso é muito bacana, porque vai te dar uma segurança maior, a chance de você dar certo naquela vaga também vai ser maior. Geralmente não dá assim, uma vaga, não dá um cargo, dá vários, né? Várias vocações condizentes com o perfil. Uma 7, sabe? Abre aquele leque. Né? E mesmo que você não trabalhe em nenhuma vaga correspondente àquelas vocações, pode ser alguma similar. Né? Ah, mas tem que ser taxativo? Não. Mas pode ser similar. E sendo similar, você tem grande chance de adaptar melhor. Né? Olá, Camisinha, Aldani, seja bem-vindo à nossa live. Agora, onde você se enxerga daqui 5 anos? É uma pergunta que também pode ser realizada, e eu já tive uma oportunidade, né, de fazer um recrutamento aqui, que o candidato perdeu exatamente nessa pergunta. Adriana, como assim? Ele perdeu exatamente nessa pergunta. Foi, gente. O entrevistador falou, Adriana, tecnicamente, ele é o melhor. Né? Você conseguiu 3 aqui pra mim. Tecnicamente, ele é o candidato melhor que você conseguiu. Mas quando a gente perguntou pra ele, né, como que ele se enxergaria daqui a 5 anos, ele se perdeu. Ele não soube falar. Então, né, a pessoa não tem um objetivo, sabe, de crescimento. Ele travou. Isso aí fez com que a pessoa perdesse. Porque ele fala, não, Adriana, a gente quer buscar uma pessoa que queira crescer, queira desenvolver conosco. Inclusive, a gente está fazendo esse processo seletivo mais afiadinho aqui, para não errar, para a gente cometer menos erros. E a pessoa não foi bem. Então, a gente está eliminando esse candidato. Nossa, Adriana, por isso, olha, gente, tem questões que nós não conseguimos intervir. É a opinião do diretor, do gestor, e a gente tem que entender, né? Então, um recrutador, ele quer saber se você tem ambições, se consegue projetar expectativas, planos de ações e quais suas perspectivas de crescimento profissional. Mas quando a pessoa trava, não fala nada, né, ou dá um bloqueio ali, infelizmente, né, ele pode ser eliminado, como aconteceu com o nosso colega aí que eu falei pra vocês. Como responder, gente? Tenha uma resposta que apresente metas reais, né, não é metas, assim, mirabolantes, assim, aquela meta que você fala, poxa vida, né, não é algo real, né, não é uma meta dentro da realidade, né? Então, tem uma resposta que apresente metas reais, possíveis de serem concretizadas, né? Porque tem que ter bom senso. De preferência, essa meta deve estar alinhada, né, conforme as possibilidades que a própria empresa oferece, caso você obtenha a vaga. Então, você sabe qual o cargo, você sabe qual o salário, e ele sabe, já pesquisou, né, qual a expectativa que você tem, socialmente, como é que você está, se você, economicamente, ele já entendeu um pouco, né? Então, você responde ali mais de acordo com a realidade que você já tem de informação de quanto você vai ganhar, do que a empresa vai oferecer, colocando ali as metas que você tem, né, para o seu, né, para sua vida, daqui 5 anos, o que você pretende realizar. Ah, eu pretendo crescer junto com a empresa, pretendo, né, por exemplo, né, gente, pretendo terminar de quitar minha casa, porque eu quero uma segurança maior, pretendo pagar uma boa escola para o meu filho, exemplo, né?
Então, se a entrevista é para... Agora a gente vai falar uma outra situação. Se a entrevista, por exemplo, é para analista de marketing, né, gente? Você deve basear-se no plano de carreira da empresa. Então, comentar, né? Se houver um plano de carreira, você comenta baseado no que você sabe que tem para frente. Uma empresa que tem um plano de carreira, você, obviamente, tem chance de crescer mais dentro daquela empresa. Aí você vai mostrar uma vontade de crescer, porque está condizente, está alinhado, né? Mas se você acha que precisa também aprimorar mais suas competências técnicas, que às vezes você não está ali, né, preparado tecnicamente, vale a pena pensar o que é preciso fazer para isso. Olha, eu estou entrando na empresa, tecnicamente hoje, né, eu preciso ainda fazer uns cursos, já estou avaliando, já estou analisando. Aí mostra seu interesse. Você não tem, mas você já está buscando e já está planejando para fazer isso. Também vai mostrar que você é uma pessoa interessada. Outra pergunta que pode fazer é o seguinte. O recrutador pode falar, né, mais no finalzinho da entrevista, ele pode falar, você tem alguma pergunta a fazer? Tem alguma pergunta para fazer para mim? Pode ficar à vontade, pode fazer. E qual que é a intenção dessa pergunta dele, gente? Geralmente é o tipo de pergunta que avalia o interesse do candidato, a proatividade do candidato. Então, se ele fala, não tem, não mostra muito interesse, não mostra muito proatividade, né? Como responder? A resposta ideal, como a gente falou aqui, é nunca dizer não tem. Nunca dizer não tem. Ah, é, Adriano? Nunca dizer não tem. Olá! Olá, Adriano. Assinar aqui, né, gente? Marquinho, Cleusa. Seja bem-vindo aí à nossa live, Café com Propósito. Gente, para quem não me conhece, eu sou gestora aqui da Clial Recursos Humanos. A Clial vai fazer agora, dia 22 de setembro, dia 10 de setembro, ela vai fazer 22 anos, tá? Então, vocês estão convidados a vir aqui, né, celebrar com a gente esses 22 anos, tomar um café conosco, viu? Eu sou psicóloga, sou coach de carreira, coach para empresários, para líderes. E se vocês tiverem interesse também de uma apresentação de coaching, pode me procurar, né? Mesmo que vocês queiram conhecer, Adriana, como que é esse trabalho? Vem aqui, a gente vai contar para vocês como que é esse trabalho. A gente vai fazer essa apresentação, tá? Essa apresentação ela pode ser feita presencial, pode ser feita online. E a gente todo mês faz o Café com Propósito, que é uma preparação para o mercado de trabalho. Como a gente já falou, essa modalidade ela era presencial, ficamos aí uns 6 anos, né? 5, 6 anos aí presencial. E depois, né, da Covid aí, desse momento, a gente passou pro online e tá até hoje no online, né? Eu falo, uma hora aí a gente pode passar no presencial, ou de vez em quando a gente fazer um café aí presencial com vocês, vai ser muito bom, viu? E é uma honra, né, tá tendo vocês aí participando do café conosco. Se gostar, compartilham, né? Curte aí e eu vou gravar esse vídeo, vai lá pro YouTube, tá bom? Se quiser, né, assistir novamente, passar para alguém, fique à vontade. Vai ser muito bom. Crescer para contribuir. Tudo que a gente aprende, a gente deve contribuir, como o Paulo Vieira fala, verdade. Né? Não tem limite, gente, para aprendizado, mas a gente precisa também contribuir, né? Então, a resposta, gente, a pergunta, né, quando faz essa pergunta, tem alguma questão que você queira me perguntar? É para mostrar se você tem interesse, se é proativo. A resposta, como a gente falou, nunca diz não tem. Demonstra interesse, demonstra proatividade nessa hora. Por exemplo, quer questionar sobre a perspectiva de crescimento da vaga? Você pode, né, perguntar, essa vaga, como que é, né, internamente, vocês vê possibilidade de um crescimento? Tranquilo, você não está, né? Essa vaga, né, para a qual estou concorrendo, fala com naturalidade e a pessoa, né, pode falar para você.
Ou quais são os resultados esperados pela empresa nos primeiros meses de atuação? O que a empresa espera, né, de quem vai ser recrutado nesses primeiros meses? A pessoa pode falar um pouco, né? E outra questão, o que você faz para aprimorar os seus conhecimentos técnicos? Isso pode também ser perguntado. Qual que é a intenção da pergunta, gente? O objetivo é saber se você tem se atualizado, né? Se você encara o conhecimento como investimento em si próprio, porque teve uma vez, inclusive, que eu fiz um recrutamento e eu fiquei sabendo que a pessoa não foi escolhida porque em 5 anos ela não buscou nenhum curso de reciclagem, né? É só por isso? Pode não ter sido, mas isso pesou, porque ela estava par a par concorrendo com o candidato, e um candidato tinha vários cursos que ele fazia, sabe, atuais, colocou ali no currículo dele, né? Até, enfim, né? Apresentou ali, cursos recentes. E hoje a gente tem tanta oportunidade, né? Tem a internet aí, tem cursos até gratuitos. Então, pode colocar? Não, deve colocar, deve. A intenção é saber se você está atualizado e se encara conhecimento como investimento, né? Olha, eu busco conhecimento porque é importante investir na gente mesmo. Vale resgatar também a participação, né, que você teve algum curso, algum seminário, alguma leitura que você fez, algum projeto que você também desenvolveu, você pode colocar lá no currículo, né, se você estava inserido aí em algum projeto, mostra que você é uma pessoa ativa. Então, quanto mais atuais forem esses cursos e seminários, melhor vai ser. Outra pergunta é: qual foi a sua maior conquista profissional até hoje? Qual foi? A intenção da pergunta é verificar se você conquistou resultados indo além das qualificações que presentes no seu currículo, né? Além daquelas qualificações que você colocou, se você tem algumas conquistas. Isso é muito bacana, gente, muito bacana. Adriana, mas como que eu coloco isso? É simples, gente. É uma das perguntas mais importantes na entrevista de emprego. E para isso, basta contar a sua história. Adriana, mas como assim contar minha história? Olha, uma situação, né, em que você estava, na época em que você trabalhava, como que você sobressaiu, o que você realizou que foi marcante naquela empresa, uma tarefa, sabe, com um desafio maior, que você pôde constatar um ganho ou uma redução, né, uma redução de custo. Você tem até o percentual, quanto que você conseguiu, né, junto com a equipe, reduzir os custos daquele setor, daquele departamento. Olha que legal. Isso é muito bacana, né? Porque tem muitos candidatos aí que participam juntamente com a equipe de algum projeto e a empresa às vezes aumentou o faturamento aí X%, porque ele teve aquela contribuição e a pessoa não faz essa citação. Não perca a oportunidade de colocar isso no seu currículo. É claro, com toda a verdade, você coloca. Se puder ter número, melhor ainda, né? Por exemplo, eu tive que reestruturar uma plataforma, e você fala com detalhe, né? Qual o problema que você resolveu, qual a tarefa que você cumpriu para isso, e você pode mostrar os resultados do seu trabalho e por que você considera esse exemplo um case de sucesso, porque você conseguiu reduzir custos operacionais em X%, né? É sobre isso mesmo. Agora, qual outra pergunta também, a gente vai para outra pergunta. Qual a conduta que mais desagrada em colegas e superiores no ambiente de trabalho? O que mais te deixa insatisfeito, sabe? A intenção, essa pergunta, gente, ela analisa quais são os valores do candidato, né? Para identificar se estão alinhados com o objetivo da empresa também. Sempre a empresa faz uma pergunta para detectar se os valores do candidato estão alinhados com os valores da empresa. Então,
Não fale mal de um antigo colega de trabalho. Não fala mal. Não fala mal do líder, tá, gente? Que tenha adotado uma postura errada com você, mesmo que você ache isso uma postura antiética, uma postura que não foi bacana mesmo, mas não é o momento de você falar. Não é. O melhor é generalizar nesse momento, tá? Como que é generalizar? Isso, gente, é muito comum, tá? Tem candidato que fala, às vezes ele fala naturalmente, achando, né, que não tem problema, mas tem problema. Você pode ser eliminado por esse motivo, né? Então, mencione um aspecto, né, que mais o desagrada, sem mencionar nome. Por exemplo, olha, falta de respeito, uma coisa que me incomoda, aquela competitividade exacerbada, ou falta de ética dos colegas, tá vendo? Então você falou de uma forma generalizada, aí deu para você ele perceber qual o seu valor se está alinhado com a empresa. Qual é a sua pretensão salarial? Ixi, isso aí pega, né, gente? A gente fala, Adriana, mas quando pergunta qual a pretensão salarial, o que eu falo, né? A intenção, gente, é saber se existe, né, compatibilidade entre a sua pretensão e o que a empresa pode oferecer. Porque às vezes não está compatível. E aí você não vai estar feliz lá. Não vai estar feliz naquela empresa. Então tem que ter compatibilidade. Olá, Rodrigo. Olá, gente. Érica Lousada, sejam todos bem-vindos. Então, olha, por exemplo, falta de respeito, né, gente? Falta de ética, e aí você tá mostrando um pouco do seu valor. Qual é a sua pretensão salarial? Qual? Mencione, gente, uma faixa salarial pretendida, mas que esteja dentro da realidade do mercado. Porque se você também coloca uma pretensão muito fora do mercado, não vai estar compatível. Você não vai estar movendo a seu favor. Coloca algo compatível. Adriana, mas como que eu faço? Pesquisa, a gente pergunta, né? Eu falo muito aqui, pode perguntar para a Clial, se a gente souber. Às vezes a gente não tem um salário, mas a gente tem uma média. A gente fala, não, olha, pelo que a gente conhece dessa empresa, vai pagar nessa faixa. Então a gente pode conversar sobre isso, pode ajudar vocês, né, nesse sentido. Só se a gente não souber mesmo, aí não tem como, a gente podemos pesquisar o mercado, vamos pesquisar o mercado, né, não pode ser nada tão discrepante. Também você pode mencionar que você está com a mente aberta para negociação. Olha, eu estou aberto para negociação. Tô, né, nesse ponto aí, eu tenho umas economias, tá tranquilo, porque às vezes, mas como que você vai? Você é arrimo de família, você paga um aluguel, eu falo, não, eu tenho uma economia, tô tranquilo, tô aberto à proposta. Ok. Então, o ideal é pesquisar, né, como a gente falou, sobre a base do salário da vaga antes da entrevista, para saber como responder essa pergunta da entrevista de emprego, para você não ser pego de surpresa. Então, já vai com isso, reflete sobre isso, já pensa, já planeja, já estuda, né? Olá, Lu, Kleber, Kelly. Olá, seja bem-vindo aqui na nossa live. Bom, gente, ainda tá terminando, mas ainda tem mais umas questões aqui. Olha, o que você sabe sobre a empresa? Intenção da pergunta também, né? Essa também é muito importante, por isso que a gente fala, vamos pesquisar sobre a empresa, saber o quanto você se importa com a vaga em questão. Mostra que você não está indo lá por ir. Você dá importância, você quer saber, você tá ali, não é aleatório, você não caiu de paraquedas, né? Então, não custa nada pesquisar, né, sobre a empresa antes de você ir na entrevista. A resposta ideal é aquela, né, em que você fala sobre a empresa com propriedade. Você fala sabendo o que você está falando, mencionando até a missão, a visão da empresa, se você pesquisou, né? Métodos de trabalho da empresa que você já leu, que isso, né, muitas empresas já trazem aqui na internet, aí você pesquisa, né? Ou resultados alcançados no mercado, que pode também estar constando lá para você saber sobre a empresa a qual você vai
pleitear uma vaga. É extremamente importante, gente, se preparar para a entrevista de emprego. É muito importante. Parece, né, muito básico, mas a gente percebe quando o candidato está mais seguro. Stefane Cardoso, quando ele está mais seguro, quando ele se preparou, quando ele, né, não está indo aí no escuro. Então, antes de chegar a um processo, você precisa, né, se preparar de verdade para uma entrevista. É o que a gente recomenda, tá, gente? Muito obrigada aí. Além de refletir sobre as respostas que esses questionamentos, gente, desse questionamento, treinar a sua fala na frente do espelho. Adriana, como assim treinar? Treinar mesmo, sabe? Ir pra frente do espelho, ver se você... Porque o corpo, a gente sabe que o corpo fala, né? A verbal é só 7%. Então, o tom de voz, a postura, isso aí é que diz sobre você. Se você tá com energia boa, né? É pelo tom de voz, é pela entonação, é pela postura que você vende todos esses atributos, né, de valor que é seu. Como a gente falou, então, conversar na frente do espelho, ou com amigos, ou com familiares, é muito importante. Pedir o familiar para te entrevistar, ou um amigo para te dar um feedback. Essa prática, ela será muito útil para gerar mais confiança. Não tenha dúvida, gente, não tenha dúvida. Pegue aí o namorado, a namorada, o amigo, a irmã, alguém da família, fala, me entrevista aqui. Elabora umas perguntas e pede para te perguntar. E aí você vai falando, né? Eu faço muito isso aqui quando eu dou mentoria, né? Eu faço uma simulação de entrevista e falo, não, você foi muito bem. Você tem muita chance, né? Se for depender da entrevista, e geralmente dá certo, né? Então, peça feedback sobre suas respostas para o colega, né? Peça para ele como que está minha linguagem corporal, minha preparação, como que está? Olá, Bela! Então, por que as perguntas de emprego, gente, assustam tanto? É normal, super normal, as pessoas ficarem ansiosas, né? É uma entrevista de emprego, isso é super normal, uma situação nova, né? Por exemplo, eu dou o café com propósito, já né, realizo esse café com propósito há muitos anos. E aí, gente, eu também já passei por entrevista. Eu falo, realmente, candidato, né? Quando a gente fica aí preparando aí para o café, mas quando a gente vai para a prática lá, a gente vai ser submetida, dá aquele friozinho, né? Faz parte, faz parte. Vocês acham que para fazer live também? Quantas lives eu já fiz, mas quando é para fazer uma próxima live, nossa, Espírito Santo, me ilumina aqui, né? Como que vai ser essa live? Coloca as palavras aqui, faça com que eu seja bastante clara e consiga passar o melhor aí pro pessoal. Então, a gente fica assim um pouco ansiosa, é normal ficar, né? É uma entrevista de emprego. Afinal de contas, gente, você quer aquele emprego, né? E não deseja que as coisas deem errado. Por isso que é normal, Gláucia, seja bem-vinda. Por isso que é normal ficar ansioso, ansiosa. Uma frase dita, porque a gente sabe que uma frase dita, né, fora do contexto ou informação errada, pode colocar tudo a perder. E pode mesmo, né? Eu conto um exemplo aqui. Há muitos anos eu estava fazendo um recrutamento aqui e um salário muito bom, mas eu não conseguia pessoa, gente. E eu consegui uma pessoa com aderência assim, 100% na vaga, sabe? Falei, agora fechamos a vaga. Desculpa. E aí, tomar uma água aqui, só um minutinho. A gente mandou, né, essa pessoa e passou umas 2 horas, 3, eu liguei pro gestor e falei, fechamos a vaga, né, porque essa pessoa tem uma aderência 100%. Adriana, infelizmente não. Nossa, gente, quando essa pessoa falou, infelizmente não, eu falei, mas como assim? Me desculpa, mas essa pessoa ela é muito boa. Gente, nós ficamos 40 dias com essa vaga aberta. O salário era quase 8 mil reais. Tô falando de 8 anos atrás. Ela falou, Adriana, não. Faltando 1 minuto para bater o martelo, para fechar com essa pessoa, ela deu uma resposta, que era a resposta crucial,
que ela ia substituir aquela pessoa que estava, né? Já tem muitos anos isso. Ela travou e não soube responder. E o diretor não quis, eliminou. Gente, essa pessoa chorou na minha frente. Queria até que eu ligasse para a empresa para pedir uma, né? Ah, não, dá uma chance. Não, Adriana, não tem como. Então, a gente tem que preparar. Por isso é importante, né? Se preparar mesmo, né? Olá, Leandro. Então, é normal ficar ansioso numa entrevista de emprego. Afinal de contas, você quer aquela vaga, né? Que tanto deseja. Uma frasezinha pode cair por terra. Você pode estar indo bem, mas uma questão que você responde, né? Que não é legal. Não, Adriana, mas uma questão... Mas aquela questão pode ser a questão chave, não é? Então, a dica para este momento, gente, é não ter medo. Você precisa entender seus pontos fortes, por isso que a gente precisa se conhecer, a gente passa mais segurança, né? Conhecer as suas habilidades e destacar isso para o recrutador. Vai com o coração aberto, vai com mais naturalidade, né? Nada em excesso. Sinta, né, a confiança de que você é, sim, capaz, que você está qualificado para a vaga que você está pleiteando, sabe? E quando a gente vai também com muita naturalidade, com mais naturalidade, dá certo, mostrando realmente quem você é, né? Quando você exala autoconfiança, todos à sua volta sente isso, gente, não tem como não sentir, né? Inclusive, quem está te entrevistando percebe isso. Por isso é tão importante se conhecer bem, né? A gente precisa se conhecer bem e entender nossos pontos de destaque, né? Aqueles pontos mais fortes, para explorar lá na entrevista, evidenciando, né? Ou responder todas as perguntas da entrevista de emprego. Então, você explora aquilo, né, que você tem de melhor que está alinhado com aquela vaga. E hoje nós ficamos por aqui, né? A live hoje foi um pouco mais longa. E provavelmente esse mês ainda tem a live, porque essa live de hoje foi a live que eu fiquei de apresentar na semana passada, mas eu tava tossindo muito, não deu, gente. Peguei uma alergia aí, né, com esse tempo seco. Aí eu passei para hoje. Espero que eu tenha contribuído com vocês. E caso tenha alguma dúvida, né, vocês podem estar procurando a gente está aqui aberto para tá tirando as dúvidas, né? Essa live vai pro canal do YouTube, pode assistir ela novamente. Se vocês gostaram, compartilhem, né? Curtam aí, tá? E fala pro colega, fala pro amigo, fala para quem tá pleiteando, né? Ou quer pleitear alguma vaga aí no mercado de trabalho. E eu aproveito para dizer para vocês, consulte nosso site www.clialconsultoria.com.br, que todas as vagas que chegam aqui a gente posta no nosso site. E a gente está captando cada dia mais vagas e todo dia muda o status, né? É muito difícil passar um dia sem não mudar o status de vagas. Chega vagas novas, a gente vai preenchendo. Algumas vagas são mais demoradas, demora um pouco mais para preencher. Outras são vagas, né, que são preenchidas mais rapidamente. Então, muito obrigada, Michele. Olá, gente. Muito obrigada. Um beijo no coração.